Meus queridos, qual é o valor do pH? Essa pergunta é fantástica, porque a sua resposta terá muitas consequências. Calculando o pH, eu devo te informar que tem duas pegadinhas. Qual é a primeira forma de calcular o pH? É através da potência de 10. Se aparecer no teu texto a potência de 10, característica da concentração hidrogeniônica, ou, como nesse caso, a potência de 10 dando a concentração hidroxiliônica, é mole. Mole por quê? Porque o pH será exatamente o número do expoente negativo da potência de 10. E o pOH, da mesma forma, será o número do expoente negativo da potência de 10. Então, se a questão te trouxer potência de 10, desculpa, mas tu tem obrigação de acertar. Com o cuidado que aqui tem uma pegadinha. Por quê? Porque a pegadinha é sobre a pergunta. Eu quero saber é o pH. Mas a informação é de uma concentração hidroxiliônica. Então, o nosso trato da questão começa com a informação fundamental de que o produto das concentrações dos íons da água são 10 na menos 14, sempre considerando a 25 graus. Diante dessa situação, qual é a concentração hidrogeniônica? Porque eu tenho 10 na menos 2 e aqui, é óbvio, é sempre 10 na menos 14. Então, temos que primeiro encontrar a concentração hidrogeniônica, que corresponderá naturalmente ao 10 na menos 14, dividido pela concentração de OH, que é 10 na menos 2. Bem, aí, conservando a base e somando os expoentes, tu vai ter menos 12. Beleza? Se a concentração de H é 10 na menos 12, tu já sabe, o pH será de quanto? Será de 12. Ponto final. A concentração hidrogeniônica me revela o potencial hidrogeniônico. Concentração 10 na menos 12, aqui considerando 12 no lugar do 4, esse 12 negativo com aquele negativo vai me dar apenas 12. O pH é 12. Claro, pelo que acabamos de ver, estamos tratando de uma solução básica. Numa solução básica, a concentração de H tem que ser acima ou abaixo de 10 na menos 7. Para uma situação básica, a concentração hidrogeniônica tem que ser abaixo de 10 na menos 7. 10 na menos 12, estaríamos mais ou menos por aqui. 10 na menos 12 e a concentração hidroxiliônica 10 na menos 2. Estamos tratando neste problema desta situação. Concentração de H+ baixíssima, concentração de OH altíssima, o que me dará o expoente do 10 na menos 12, vai me dar simplesmente 12, o pH será 12 e o pOH será de 2. Esta é a situação de basicidade. Basicidade dada pela concentração hidrogeniônica baixa, concentração hidroxiliônica alta, acidez e basicidade, no caso, basicidade de pH alto e de pOH baixo. Beleza, beleza. E agora vem a segunda parte. A segunda parte precisa um pouco mais de calma e o estudo das aulas anteriores, que eu vou repetir. Qual o pH de uma solução milimolar? Começou a enrolar. Molar, a gente já tentou explicar. O que era ser molar? Molar era ser uma quantidade de mol por litro. E as sílabas mili.
Mili é a milésima parte. Milésima parte é 0,001. 1 lá na terceira casa decimal. Então, a solução que eu vou tratar é uma solução de baixa concentração. E é uma solução ácida. Então, não tenho a pegadinha anterior de querer saber uma coisa, pH, e dar outra coisa, e dar OH. Aqui nós estaremos querendo saber pH e estamos falando de ácido. Só que a informação é grau de ionização. Grau de ionização, mas tu não disse que o pH era o expoente da base 10? Falei, é verdade. Porém, nesta questão, nós não temos potência exata. A potência exata é doação, presente de Natal. Quando não é potência de 10, vamos ter que trabalhar. E para isso, vem cá. Lembra desta aula onde nós calculamos a bendita constante de ionização? A constante de ionização é sobre uma situação de equilíbrio na qual as velocidades se igualaram e as concentrações ficaram constantes. A concentração constante de H, a concentração constante de Cl sobre a concentração de HCl, sendo que a água nós não consideramos. Bom, no início do processo, foi colocado na solução uma concentração, que é justamente esta. Qual é a concentração de ácido posta dentro d'água? É milimolar. Então, eu tenho o conceito da concentração. E no início, não houve a produção de H+, e Cl-, a não ser quando o Hzinho se aboleta na água, o Hzinho vai atrás do par eletrônico disponível da água, formando H3 ou mais. Bom, aí vai ionizar uma parte. Qual é a parte que ioniza? Qual é o percentual que ioniza? Para cada 100 moléculas, apenas 0,1, pouquinho se ioniza na situação desse problema. Para cada 100, ioniza 0,1. Mas qual foi a quantidade? Não foi apenas alfa, é a quantidade que ioniza do total fornecido. Então, vai ionizar um quanto? Alfa vezes M. Se o valor inicial foi arbitrário, a quantidade que ioniza obedece à proporção. Proporção esta estabelecida pelos coeficientes. Como se trata de um monoácido, sempre vai ser 1 para 1 para 1. Ionizou αM, vai dar αM e vai dar αM. Agora, na hora que as velocidades se igualaram, na hora que equilibrou, quanto é que sobrou? Sobrou M menos αM. E quanto é que apareceu? Ora, se eu não tinha nada, o que ionizou é o que sobrou no final. Então, substituindo os valores, o H é αM, o Cl αM, sobre M menos αM. Daí, na sequência, nós cancelamos um M e deu alfa ao quadrado vezes M sobre 1 menos alfa. Mas como esses cálculos são para alfa menor do que 5%, veja, se o valor é muito baixo, é 0,1%, esta grandeza, 1 menos alfa, ela é desprezada, porque vai dar 0,9999, aproximadamente 1. Então, a tal constante de ionização foi alfa ao quadrado M. É disso que eu estou interessado? Não! Eu estou querendo saber o pH. Aonde é que eu estava mesmo? Eu estava e estou aqui, ó. Qual é a quantidade de H+ no equilíbrio? Qual é a quantidade de H+ no equilíbrio? αM. A quantidade de H na questão banal foi 10 na menos 12. Foi uma potência exata. Qual é a concentração de H agora? Agora é alfa vezes M.
Meu amigo, valeu a revisão. Quanto que eu tenho de hidrogênio positivo na solução iônica, na solução aquosa? Alfa M. Então vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. O que eu estou querendo? Eu estou querendo o pH. Então solta o verbo aí. O que é pH? É o logaritmo negativo da concentração de H+. Então solta o verbo aí. Quanto que é a concentração de H+? A concentração de H+ é 10 a menos 4? É esse número que eu vou colocar naquele buraquinho lá? Não! Naquele buraquinho eu vou colocar alfa M! Alfa M! Pronto! Sirva-se! Daí a grande abertura. Para calcular o pH, tu trabalha com potência exata de 10, ou tu trabalha com alfa M. Alfa M, que é a quantidade de íons que se formam de H no equilíbrio de um monoácido. Pronto. Agora, tranquilo. Quanto que é o alfa mesmo? Tá aí. Quanto que é o M mesmo? Tá lá. Faça a conta. Vamos devagarinho então. Quanto que é o M? O M é milimolar. 0,001 mol por litro. Isto, em termos práticos, vai me dar 10 na menos 3. E quanto é que é o alfa? O alfa é 0,1%. Claro, sem bobear, 0,1 sobre 100. Então, vai me dar quanto? Vai me dar também 10 na menos 3. Eu tenho de alfa 10 na menos 3. E eu tenho de M 10 na menos 3. Quanto que vem a ser o pH? O pH vem a ser o logaritmo negativo de 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3. O que vem a ser, então, naturalmente, logaritmo negativo de 10 na menos 6. Se é o logaritmo negativo de 10 na menos 6, qual é a resposta? O pH será esta resposta, sendo que o negativo, quando baixar aqui para frente, vai cortar com esse negativo, e o pH será de quanto? O pH será de 6. Não é uma situação ácida, o pH tinha que ser menor do que 7. Tati, ao seu dispor.